Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos ao quarto encontro de implantados da ATAL. Nos anos anteriores, nós tivemos esse encontro presencial. Infelizmente, por conta da pandemia, esse ano será virtual, online. Então, quero pedir que vocês compartilhem aí com seus amigos, familiares, conhecidos implantados, comentem aí no Facebook, curtam, mandem as suas perguntas, tá ok? E aproveitem. Vamos aguardar um pouquinho, ver quem vai entrar. Vão entrando aí, compartilhando. Vão entrando aí, compartilhando. Temos duas visualizações no momento, gente. Essa live, por enquanto, ela vai ficar gravada, tá? Por um tempo. Então, depois, quem quiser, muita gente não vai conseguir acompanhar por causa de horário de trabalho e tudo mais. Alguém avisa a Karina que ela não conseguiu entrar porque a Ariane entrou no lugar dela. Alguém avisa. O pessoal está chegando aos poucos. Quem está chegando, bem-vindo ao quarto encontro. A Karina, que ela não conseguiu entrar porque a Ariane entrou no lugar dela. Esperar mais uns 10 minutinhos, a gente ter algumas visualizações aí. E aí a gente começa. Estamos ao vivo, direto de Jundiaí, São Paulo. Nosso quarto encontro na modalidade virtual, devido à pandemia. Não podemos aglomerar na tenda como fizemos nos outros anos. Hoje é dia 25 de fevereiro, Dia Internacional do Implante Coclear. Vamos contar um pouquinho hoje sobre o implante, o diagnóstico, alguns depoimentos, temos convidados super especiais, então comentem, deem o seu like, compartilhem aí, tirem as suas dúvidas. E logo mais a gente já começa. Vamos lá, já temos 12 visualizações, 2 curtidas, isso mesmo. Quem for chegando aí vai acompanhando. Nós estamos na live da ATAL, do quarto encontro de implantados. Teremos convidados aqui especiais, depoimentos sobre implantados, as empresas de implante coclear comentando também sobre o implante. E nossa primeira convidada
é a Tânia Pereira, nossa supervisora aqui da instituição, supervisora e gestora da instituição aqui da ATEAL. Ela vai compartilhar um pouquinho sobre a nossa inauguração do núcleo de implante coclear. Vou colocar a Tânia aqui na tela. Tânia, bem-vinda. Boa tarde a todos. Obrigada, Bá. Então, obrigada aí quem está assistindo a nossa live, acompanhando aí hoje um dia, um marco, né, para a ATEAL, que é a nossa inauguração oficial do núcleo de implante coclear, né? Então, hoje, dia 25 de fevereiro, ele é comemorado o Dia Internacional do Implante Coclear, e com isso a ATEAL escolheu essa data para fazer a sua inauguração e passar para vocês aqui as novidades que vem pela frente de hoje para em diante, né? Então, só para vocês saberem um pouquinho sobre por que hoje é o Dia Internacional, né, do Implante Coclear, é que no dia 25 de fevereiro de 1957 foi aí feito o primeiro teste com um implante auditivo, né? Sendo que depois disso, a primeira cirurgia de implante, ela foi ser realizada apenas, depois em 1972, e no Brasil, a primeira cirurgia foi em 1990, no Centrinho de Bauru, né? E aqui na TEAL, hoje nós temos o atendimento a 82 pacientes implantados, que passam aqui na reabilitação da instituição, e nós estamos começando um serviço com uma equipe qualificada, que a partir de agora já é possível nós termos a cirurgia de implante realizada aqui em Jundiaí e sendo acompanhada por profissionais da ATEAL. Então, esse é um marco, né? Nós já tínhamos, desde 2007, uma parceria com outros centros para a realização da cirurgia, e agora nós estamos com a nossa médica, que daqui a pouco vai aparecer aí para vocês também, a doutora Ariane, que vai começar a fazer essas cirurgias aqui em Jundiaí. E nós aqui na TEAL vamos conseguir fazer todo o processo da ativação do implante. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, o que é o implante coclear, né? O que é diferente do aparelho auditivo. O aparelho auditivo, ele é indicado, né, para quem tem aí uma perda de audição, de diferentes graus, e a pessoa faz um teste de aparelho, que é possível aqui também na ATEAL, e a gente escolhe o melhor aparelho e a pessoa coloca e tira esse aparelho, né, do ouvido, conforme aí as necessidades. Já o implante coclear, ele é um mecanismo cirúrgico, um dispositivo cirúrgico. Então, não é todo mundo que tem uma perda de audição pode realizar o implante. Vocês vão acompanhando a live e vão descobrir que não é bem assim, né? Então, nós temos alguns critérios de indicação, que vai ser falado um pouquinho também hoje. E aí, temos a cirurgia, que é colocado um dispositivo interno, onde são eletrodos que são colocados na cóclea, que é o órgão responsável pela audição, e tem um dispositivo externo, que é responsável por captar os sons do ambiente. Então, até hoje, a ATEAL já tinha uma equipe que fazia uma avaliação que a gente chama pré-implante coclear, que era para ver se a pessoa possui, a gente chama, se é candidato à cirurgia do implante. Então, nós já tínhamos uma equipe habilitada para isso. Então, essa equipe faz uma avaliação multidisciplinar, sendo aí indicado a cirurgia, nós podemos agora fazer aqui em Jundiaí com a nossa médica. Aí a pessoa vai sair da cirurgia ouvindo tudo? Não, não é assim também que funciona. A gente precisa esperar um período de cicatrização dessa cirurgia, então, em cerca de 30 dias após a cirurgia, a gente vai ligar esse implante, a gente vai fazer a ativação, o que hoje a gente também consegue fazer aqui na ATEAL. E depois disso, nós temos alguns retornos para regulagens, então, assim, a gente precisa ir fazendo ajustes nesse implante, o que a gente chama de mapeamento, programação, que também
a possibilidade de ser feito agora na TEAL. Além disso tudo, a TEAL já contava com um serviço de apoio aos usuários de implante, então de apoio aos implantados, que agora passa a fazer parte desse núcleo. Então, se você é usuário de implante, tem alguma dúvida, tem alguma necessidade de manutenção do seu aparelho, ele parou de funcionar, você não sabe o que aconteceu, você pode procurar a gente para a gente fazer uma avaliação e apontar aí possíveis soluções para o seu caso. Então, nós temos parcerias com 4 marcas aí de implante cocleares que vão estar sendo apresentadas aqui na live. Então, se você precisa de alguma assistência nesse sentido, é só procurar a ATEAL. E nós também temos uma orientação jurídica, caso você precise entender um pouquinho melhor como é esse processo, né? Como às vezes eu tenho um plano de saúde, será que eu tenho direito a essa cirurgia? Então, a gente consegue passar todas essas orientações dentro com os profissionais do núcleo de implante da ATEAL. Então, hoje nós estamos muito felizes aqui por ter a parceria com todas as empresas e poder oferecer, né, ao paciente, não só de Jundiaí, mas de toda a nossa região, um centro de referência para esse tipo de atendimento, né? Então, a TEAL já é referência na parte de aparelho auditivo, tanto no atendimento SUS como no atendimento particular. Então, agora nós estamos ainda aprimorando, né? Então, melhorando o nosso serviço na parte de implante coclear. Então, agora aqui na TEAL você consegue uma assistência completa dentro dessa área também, né? Então, eu acho que, resumidamente, é isso. Então, vocês vão conhecer um pouquinho da nossa equipe hoje. Temos mais pessoas que, ao longo do próximo mês, aí a gente vai estar apresentando aqui, acompanhe as nossas redes sociais para estar conhecendo os profissionais que fazem parte aí da nossa equipe, né? Então, hoje vão ter algumas pessoas, mas temos uma equipe maior que gostaríamos que todos conhecessem e, precisando do nosso serviço, procure fazer um agendamento na instituição. Dúvidas, perguntas, podem ir colocando que no final a gente vai ter um tempo também para respostas. Então, é isso, Bá. Muito obrigada, Tânia. Então, pessoal, vocês podem ir colocando aí nos comentários as perguntas que tiverem, tá ok? E aí, no final, a gente vai respondendo aí para vocês. Muito obrigada. Eu vou tirar agora a Tânia da tela. Gostaria de apresentar o nosso intérprete, o Caio, que está fazendo a tradução aí. Bom, temos agora, então, na nossa programação, as empresas de implante coclear falando um pouquinho sobre os diversos assuntos e aspectos do implante. Então, nós temos agora a empresa Cochlear, com a nossa fonoaudióloga, Elidiane. Ela vai contar um pouquinho sobre a importância do diagnóstico precoce. Então, vamos lá. Eli, é com você. Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Obrigada por vocês estarem aqui, obrigada pelo convite, mais um ano aqui junto com a TEAL, junto com vocês. Esse ano um pouquinho diferente, como a Tânia falou, né? A gente não pode estar junto, mas a gente está junto de outra forma, né? A gente vai se adaptando e é sempre um prazer, em meu nome, em nome da Cochlear, da Politec, poder participar aqui com vocês. Já posso compartilhar minha tela, Bárbara? Pode sim. Deixa eu colocar. Vocês conseguem ver minha tela? Espera aí que ela está chegando agora. Tá aparecendo? Isso, prontinho. Perfeito. Então, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre a triagem auditiva neonatal, né? Que é um exame que a gente acaba fazendo o primeiro para a gente pensar em algum diagnóstico auditivo.
Só para a gente começar, né? Eu sou da empresa Cochlear, Politec, e a Cochlear é uma empresa de implantes auditivos, ela fica sediada lá na Austrália, e hoje ela tem soluções para todos os tipos de perdas auditivas. Então, a gente tem implante para todos os tipos e graus de perdas auditivas. Mas se você pensar, puxa, mas lá na Austrália está muito longe, né? Como é que fica aqui no Brasil? No Brasil, a gente tem a Politec Saúde, que é o representante da Cochlear, a gente conta com toda a assistência, desde os produtos e assistência técnica também, né, local, porque é super importante que o usuário consiga fazer todo o suporte aqui no Brasil. E em Jundiaí, em Campinas e toda a região próxima de Campinas, nós temos a Auditec, que é o representante local, que deixa o paciente, o usuário, o candidato, totalmente à vontade para poder fazer toda a parte de suporte em Jundiaí mesmo. Então, falando um pouquinho, né, da triagem, o que é essa palavra, né, triagem? Não é muito familiar para a gente quando a gente pensa, né, triagem auditiva neonatal. De fato, muitas pessoas, muitos pais, muitos familiares podem não ter tido essa informação, né? O que é essa triagem auditiva? Triagem auditiva nada mais é o teste da orelhinha, que talvez algumas pessoas já tenham ouvido, que é o exame usado nas maternidades, no nascimento dos bebês, para detectar se o bebê tem um problema ou não auditivo. Isso virou lei, antes não era, então quando eu nasci não era, eu nem fiz esse teste, mas desde 2010 isso virou lei. Então hoje é obrigatório e gratuito nos hospitais que se faça esse teste. Os planos de saúde também cobrem, mas é assim, o que a gente pode fazer com isso, né? Então eu fiz o teste, eu passei, não passei, o que acontece depois disso, né? Então, se acontece de você fazer o teste na maternidade, o bebê apresentar alguma dificuldade auditiva que pode ser mostrada pelo teste, aí se é encaminhado, né, para um serviço, para fazer outros exames, outras avaliações, com outros médicos, porque a gente precisa confirmar se isso realmente é real ou não. Às vezes, alguns bebês, eles até passam nesse teste, mas tem outros fatores que podem ser investigados, então é sempre importante, mesmo que o bebê passou, se fazer um acompanhamento, né, para a gente conseguir saber exatamente como está a audição dessa criança. E aí, né, a gente pode perguntar, mas por que será que esse exame virou lei, né? Por que foi tão importante? Por que criaram essa lei para que todos tivessem acesso ao teste da orelhinha? É porque talvez a gente não pense muito nisso, mas a perda auditiva, ela tem um índice muito grande, até maior do que algumas síndromes, né, que a gente conhece mais comuns. Então, virou lei por conta disso, pela necessidade da gente, logo ao nascimento, já entender qual que é o perfil dessa criança, né, se existe ou não uma perda auditiva. Mas muita gente pode estar perguntando, né? Puxa, eu não fiz esse teste, eu não tive acesso a esse exame. O que eu faço agora, né? Eu não fiz o teste, eu nem conheci esse teste da orelhinha. Hoje meu filho não é mais um bebê, ou meu amigo já não é mais um bebê, ou eu já não sou mais um bebê, e eu tenho perda auditiva. O que eu posso fazer, né? Então, quando a gente fala intervenção precoce, a gente não está falando só em bebês. Intervenção precoce é para todo mundo, são para os bebês, são para os adultos, são para as crianças. Intervenção nada mais quer dizer um momento de decisão, né? Tomar uma atitude. E precoce o quanto antes. Então, fazer algo quanto antes. Então, se você é um adulto, se você é uma criança, se você tem um amigo com perda auditiva, um filho, o mais importante agora é tomar essa decisão. É entender que o quanto antes a gente toma uma atitude, isso é melhor, porque os resultados podem ser melhores, mas sim pensar que é um momento, né? É um momento de procurar ajuda, é um momento de fazer isso o quanto antes. Então, é realmente uma decisão.
Nesse momento de pandemia, às vezes fica um pouco difícil, né? Puxa, eu tô com um pouco de medo de ir no hospital, eu tô com um pouco de medo de sair de casa, ou então eu já sou um adulto, eu posso ser do grupo de risco. Então, o que que a gente pensou, né? Em Jundiaí, vocês têm a TEAL, como a Tânia falou, tem a doutora Ariane, que é excelente e pode dar todo o suporte para vocês. Mas se vocês conhecerem alguém que não está tão perto, ou que nesse momento, né, precisa de mais informações, a Cochlear se preocupou muito com isso, principalmente nesse momento de pandemia. Então, eles montaram um site que chama Escutar Agora e Sempre. E nesse site você vai conseguir receber todas as informações sobre o que é perda, o que é triagem, quais são os tipos de perda auditiva e o que que eu posso fazer, né? Às vezes a gente fica um pouco perdido de como que eu dou o primeiro passo para resolver isso. Então a gente tem esse site, se vocês se sentirem à vontade, entrem, procure informações, tem muitas orientações lá que talvez podem ajudar vocês ou outras pessoas nesse momento de pandemia, principalmente. Mas se você me falar assim, eu não sei, assim, eu não uso muito site, eu não tenho mais dificuldade de usar essas ferramentas. Pensando em tudo isso, a Cochlear criou o programa Concierge, não só para candidatos, mas também para usuários, que foi um momento nessa pandemia de acolher todo mundo. Então, para acolhimento, para orientação, para dúvidas, para as informações. Então, se você quer saber um pouco mais, entre em contato nesse número, um WhatsApp, e a gente vai estar pronto para dar todo o acolhimento que vocês precisarem com relação a informações. Não só para candidatos, mas também se você já usa e está com dificuldade de entrar em contato com assistência técnica, enfim, usem para tudo que vocês precisarem. A doutora Ariane e a Teal são perfeitos, excelentes, mas se vocês conhecerem alguém que prefira ou precise de alguma informação, a gente também está aqui prontos para ajudar vocês. Nosso tempo é um pouquinho pequeno, né, um pouquinho curto, mas o que a gente queria passar para vocês é, se vocês precisam de alguma informação, se nesse momento de diagnóstico, né, que é às vezes um pouco conturbado, precisam de um acolhimento, até alta de portas abertas, o programa local é excelente, a doutora Ariane também, e nós da Cochlear e da Politec também estamos prontos para acolher vocês em todo momento que vocês precisarem. Eu deixo aqui meu obrigado, meu e-mail, coloquei de novo o WhatsApp. Se alguém precisar, por favor, entre em contato com a gente, que a gente vai estar pronto para atender vocês. Obrigada, Bárbara. Muito obrigada. Então, pessoal, quem aí, né, é implantado da Cochlear, a gente tem a Politec Saúde aí, nossa parceira também, né, uma excelente empresa, temos muitos implantados aí da Cochlear também, então quem está nos assistindo, vocês viram, temos todo o suporte, então também, lembrando novamente, quem tem perguntas, comentário, deixa aí no Facebook, no finalzinho teremos um tempo para responder as perguntas. Tá chegando aí. Bom, vou remover, então, a Eli daqui da tela. E agora, com a nossa programação, continuando com as empresas, nós temos a empresa Oticom, falando um pouquinho sobre o processo do pré-implante coclear. Como que funciona, né? Um candidato, quem é um candidato a implante coclear? Quem pode fazer? Como funciona esse processo? Então, a fonoaudióloga Aline estará com a gente agora, comentando um pouquinho sobre o processo pré-implante coclear. Aline, bem-vinda. Oi, oi, oi. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Boa tarde a todos e a todas. Deixa eu achar aqui para compartilhar minha tela. Posso colocar, Bárbara? Pode sim.
Vocês estão vendo minha tela, Bárbara? Não, ainda não chegou para mim. Deixa eu tentar de novo. E agora? Agora sim. Prontinho. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, né, e desejar um feliz dia do implante coclear a todos os nossos usuários de todas as marcas. Esse é um dia muito importante e tem que ser celebrado por todos nós, audiologistas, pacientes e aos futuros usuários que estão presentes aqui hoje também. Para a gente é uma alegria muito grande participar junto com vocês e eu fico muito feliz, né? Eu tenho um contato há um tempo com a ATEAL, nesse sentido de próteses implantáveis, e fico muito feliz de ver tudo ganhando forma, tudo acontecendo. Isso é muito especial. Bom, eu sou a Aline, trabalho na Outcom Medical, e é uma empresa que faz parte de um grupo grande e que trabalha no mercado de dispositivos auditivos, desde o aparelho auditivo até o implante coclear e outras próteses implantáveis, né? A gente está aí presente em todo o mundo, trazendo soluções auditivas para os nossos pacientes. E hoje eu queria conversar um pouquinho sobre o que a gente já começou com a LID, né? Falando de quem são os pacientes candidatos ao implante coclear. Então, a gente sabe que a primeira opção, a gente sabe não, mas assim, nós audiologistas sabemos, e vocês que estão nos acompanhando fazem ideia, de que o implante coclear, ele é um dispositivo indicado para as perdas mais severas, para as perdas maiores, onde um aparelho auditivo convencional, ele não consegue resolver. Então, a gente precisa fazer uma avaliação desse paciente para saber se todos os candidatos, mesmo que eles tenham perda profunda, se eles seriam candidatos ideais para uma cirurgia de implante coclear ou não. Porque nem todos vão ser. Isso vai depender de um diagnóstico que vai levar a equipe que está, no caso, a ATEAL aí, começando a fazer esse trabalho, né? Já faz o trabalho do pré-implante, vai fazer toda a avaliação desse paciente para determinar se esse paciente vai conseguir ter um sucesso com o implante coclear. E o sucesso do implante coclear, o que ele é? É um paciente que foi implantado e vai conseguir compreender a fala, ele vai conseguir ouvir os sons e se desenvolver auditivamente. O principal objetivo é reabilitar as comunicações desse paciente. Então, ele vai conseguir tanto entender e escutar sons da fala, da voz, quanto dos ambientes. Tudo isso, claro, depende de estar todo mundo alinhado, desde o profissional que vai fazer todos os testes e as avaliações desse paciente, até a família e os terapeutas que vão acompanhar todo o processo desse paciente. A gente tem hoje, no Brasil, duas formas de que um paciente chegue ao implante coclear. Então, ele pode chegar através do Sistema Único de Saúde e ele também pode chegar de forma particular, que seria com os convênios. Nesses sites, a gente encontra as diretrizes, né, seriam as regras para que o paciente ele possa receber uma prótese auditiva, caso, após a avaliação da equipe, ele seja diagnosticado como um candidato. Então, o processo de avaliação do implante coclear, ele vai na parte da identificação. Então, a Lid falou aí da triagem auditiva para bebês. Então, pacientes que já nascem com algum problema auditivo, que necessite de um implante coclear, ou que no desenvolvimento infantil passaram por alguma situação que chegou até a perda severa ou profunda, tá? E aí, o diagnóstico, que eu vou falar rapidinho, muito por cima, é composto de avaliações. Essas avaliações vão partir primeiro do otorrino, junto com a fonoaudióloga. A gente coloca os dois aliançados, porque é um trabalho o tempo todo muito contínuo. Então, a gente tem aí na tela a doutora Ariane, que ela vai
ela vai tentar fazer, junto com a equipe, a análise desse paciente para verificar se a gente encontra a etiologia, o que é isso, da onde vem essa perda auditiva, se é uma perda auditiva indicada para o implante coclear, e junto ao fonoaudiólogo vai definir o tratamento a partir das avaliações que esse fono fez. Se a gente tem uma criança que nunca ouviu, a gente vai dizer que a gente vai habilitar. Então, a gente vai tornar possível que essa criança desenvolva a comunicação, desenvolva as habilidades auditivas. E aí, a gente vai trabalhar com protocolos específicos de avaliação voltados para a criança. Mas não é só para a criança que o implante é indicado. Então, ao longo da vida, a pessoa pode ter algum acontecimento que leve à perda auditiva mais profunda, pode ter uma doença, sofrer um acidente, a origem da perda vem de vários lugares. E aí, o fonoaudiólogo, ele vai fazer uma avaliação voltada à idade adequada desse paciente. Se ele for uma criança, a gente considera que a idade ideal para o desenvolvimento da linguagem é até os 2 anos, até os 5 anos de idade, a gente consegue ter um desenvolvimento se a gente intervir bem cedo nessa perda. Mas se for um pouquinho mais para frente, a gente também consegue chegar a um bom resultado, mas é necessário que haja mais terapia, mais engajamento e outros fatores que vão contribuir. Então, o fonoaudiólogo da IDATEAL, ele vai fazer tanto avaliações subjetivas, que são exames onde os pacientes respondem ou não respondem a sons, com vários tipos de avaliações diferentes, ou exames que são objetivos, que não vão depender da resposta desse paciente, para a gente conseguir avaliar e dizer se esse paciente vai conseguir usar o implante coclear. Então, a história do paciente, o resultado desses exames objetivos e subjetivos, a gente precisa avaliar esse paciente, tanto o bebê quanto a criança, o adolescente, o adulto, em que nível de fala ele se encontra, se ele já fala, se ele não fala, se ele ficou muito tempo privado de som, ou seja, sem usar o aparelho auditivo. A gente pode usar testes com aparelho auditivo para a gente verificar se aquele caso ele vai se desenvolver com um aparelho ou se ele só se beneficiaria com o implante, e testes e questionários que vão me dizer em que nível de desenvolvimento auditivo, de fala, essa pessoa se encontra. A gente também precisa levar em consideração as expectativas em frente ao diagnóstico que a gente chegou para esse paciente, e se essa família, se a terapia, se tudo isso vai ser possível de ser realizado. Então, a gente precisa ter um diagnóstico muito completo, e aí na ATEAL a gente tem uma equipe completamente preparada para suprir essa necessidade e chegar ao diagnóstico mais preciso e conclusivo junto à doutora Ariane, junto a todas as equipes, junto a todas as fonoaudiólogas da equipe. E aí a gente vai definir, a partir desse diagnóstico completo realizado, se esse paciente ele é um candidato para implante, para 2 implantes, para fazer 2 implantes juntos no mesmo dia, um de cada vez, definir modelo, marca e tudo isso. Resumindo, a gente precisa fazer uma avaliação muito completa com a participação de todos os profissionais da equipe aí da ATEAL, desde fonoaudiólogos a psicólogos, assistentes sociais, o otorrino, para a gente chegar numa análise de todos esses exames, que eles sejam compatíveis e a gente consegue intervir o mais rápido possível, mesmo que seja um adulto. E isso vai garantir o sucesso do implante coclear. E aí vem a cirurgia, que é uma próxima etapa que a gente tem uma outra colega para falar. Eu quero agradecer a oportunidade, tem aí os nossos contatos também, aí tem um e-mail, um telefone e o nosso site, onde você pode encontrar todas as informações dos nossos implantes, sobre perda auditiva, sobre indicações um pouquinho mais completo. Muito obrigada, Bárbara. Muito obrigada, Aline. Muito legal a sua apresentação. Nós temos aí alguns pacientes, né, nessa fase aí do diagnóstico,
vão passar logo, logo pela cirurgia. Estou vendo aqui o pessoal está comentando, né? Então, estão conseguindo aproveitar. Lembrando novamente, façam os seus comentários, compartilhem aí para os amigos, para implantados, familiares, façam as suas perguntas. Esse é o momento de tirar as dúvidas, hein, pessoal? Aproveitem aí todas as meninas, todas as empresas. Bom, Aline, muito obrigada. Obrigada. Vou remover a tela. Dando continuidade, então, ao nosso programa, a nossa live, nós temos agora, falando, então, a empresa Advanced Bionics, mais uma empresa de implante coclear. Só lembrando que no Brasil nós temos 4 empresas de implante, 4 marcas, né, de implante coclear. Então, nós temos hoje a participação de todas elas. E aí, agora, nós teremos, então, a Marcela falando um pouquinho sobre a cirurgia, a ativação do implante coclear e o mapeamento, né? Então, essas etapas aí, logo após a indicação do implante coclear. Deixa eu colocar a Marcela. Marcela, bem-vinda. Oi? Agora foi. Oi. É que nós temos 2 Marcelas aí na turminha, né? Boa tarde, vocês me escutam bem? Estamos te escutando. Primeiramente, então, agradecer o convite em nome da Advanced Bionics, né? Eu sou fonoaudióloga, gerente de produtos na AB, que é o nome carinhosamente que a gente chama Advanced Bionics, que é mais conhecida por todos. Vou compartilhar aqui a minha tela, Bárbara, e você me diz se chega aí para você. Tá certo. Veja se você recebe aí a informação da minha Opa, tela. não. Eu estou abrindo a outra Marcela. E agora? Foi. Show. Deixa eu só compartilhar certinho. Então, novamente, agradecer pelo convite e parabenizar a ATEAL por, diante de um ano de tantas dificuldades, promover ainda assim uma forma da gente poder se encontrar, né, e dos pacientes e candidatos poderem ter mais acesso à informação, que é o que a gente quer sempre levar adiante, né. Então, coube a mim falar um pouquinho sobre o processo de implante coclear. Então, antes, eu só gostaria de apresentar, primeiro, parabenizar a todos por esse dia, né, a todos nós envolvidos com os usuários de implante e os usuários de implante, né, parabenizar por esse dia tão importante que a gente celebra hoje com muita alegria. E a Advanced Bionics, ela é uma empresa que existe desde 1993, só para contextualizar e para título de conhecimento de vocês, né, ela é uma empresa norte-americana, então o único fabricante de implante coclear norte-americano, né, e desde 2009 ela passou a integrar o grupo Sonova, que é um grupo bem forte, não só com soluções relacionadas a implante, como também aparelhos auditivos e de transmissão sem fio, né. Mas, já indo para o nosso tema de hoje, a AB vai muito de encontro a esse tema, que é o processo do implante, porque a AB tem como lema esse apoio durante toda a jornada auditiva do paciente. Então, a gente promove esse acompanhamento desde o diagnóstico da perda de audição, que as meninas bem falaram aí, do diagnóstico precoce, da triagem auditiva, então, até desde o momento em que essa perda é detectada, até o momento da reabilitação auditiva, né, quando o paciente já está em tratamento, seja com aparelho auditivo convencional, seja com implante. E essa jornada auditiva, ela tem vários protagonistas, né, além do candidato a implante, que é o nosso tema aqui, a gente também tem os fonoaudiólogos, né, a equipe em si, a família e a escola, que vão trabalhar muito juntos e que são muito importantes durante esse processo, e o fabricante de implante tem que apoiar,
essa tríade aí da escola, da família e do profissional fonoaudiólogo, né, durante essa jornada auditiva. Então, eu vou falar um pouquinho da questão da cirurgia, da ativação e do mapeamento e desse acompanhamento, né? Eu tentei resumir aqui algumas informações que são relevantes, até com relação ao produto que o paciente tem que conhecer e estar seguro para esse momento do processo de implante, né? Então, começando pela cirurgia, ela é uma cirurgia que a gente chama de cirurgia otológica, né? Uma cirurgia no ouvido. A gente vê aí algumas fotos de paciente no pós-operatório imediato, né? E o paciente, para chegar nesse momento, ele teve já uma longa jornada, né? Então, o próprio pessoal da ATEAL, como as meninas bem comentaram, vão estar permeando todo esse processo do diagnóstico, da conclusão de que o aparelho auditivo não é a solução e que, portanto, o implante pode ser a opção de tratamento ideal. E daí a gente vai chegar nesse momento da cirurgia. O que é importante para o paciente saber? O que vai acontecer nesse momento da cirurgia, né? Então, vai ser colocado um dispositivo como esse, né? Esse aqui, no caso, é um implante coclear da Advanced Bionics, que a gente chama de Ultra 3D, mas é para vocês verem que ele tem uma parte que a gente chama de receptor estimulador, que é toda essa parte que tem a antena e tem essa caixinha hermética, e esse fio que a gente vê, na pontinha dele é onde estão os feixes de eletrodo que vão lá para dentro do ouvido da gente, na cóclea, né, na famosa cóclea. E hoje em dia a gente tem uma tecnologia de implante muito avançado, não só na B, como nas outras marcas também, que permitem, por exemplo, que o paciente possa fazer exame de ressonância. E por que eu estou falando desse exame de ressonância? Porque antes isso era uma coisa que até contraindicava a cirurgia. Ou seja, se era um paciente que tinha alguma outra doença que precisava ser acompanhado por ressonância, às vezes a equipe contraindicava o implante porque era mais importante esse acompanhamento para a saúde dele geral, né, do que a reabilitação da audição naquele momento. Então, hoje a gente já não tem mais essa limitação, porque o ímã do implante, ele tem uma tecnologia diferente, né? Então, por exemplo, para que seja possível fazer a ressonância, né, esse ímã não tem mais uma limitação. Então, você tem, por exemplo, esse ímã fazendo esse tipo de movimentação e 4 rolamentos de ímã, na verdade, no interior, que também fazem esse tipo de movimentação, que é para quando o paciente recebe esse dispositivo, ele poder ficar descansado, tranquilo, de que ele não tem limitação para nenhum exame médico, incluindo o exame de ressonância magnética, que antes era um limitador. Mas o paciente tem que ir para a cirurgia conhecendo esse dispositivo que ele vai receber, né, e se esse dispositivo realmente tem essa tecnologia. Em resumo, a cirurgia é um procedimento muito seguro, né? A doutora Ariane com certeza vai poder tirar as dúvidas com mais propriedade do que eu, mas a grande maioria dos casos é um procedimento feito sob anestesia geral, então tem também toda uma avaliação para o candidato com anestesista para fazer essa cirurgia. É uma cirurgia que normalmente o paciente passa de um dia para o outro no hospital, né? Tem alta no dia seguinte, né, então não fica muito tempo de internação, porque a recuperação é muito rápida, né, os pacientes nós vamos ter depoimento de uma paciente, né, logo em seguida, mas via de regra a maioria dos pacientes se recupera muito rapidamente, e depois vem um momento tão esperado, que é a ativação, que acontece 30 dias mais ou menos depois da cirurgia. Assim a gente já tem toda a cicatrização da sutura, né, da cicatriz, e daí a gente já tem os pontos todos cicatrizados, e normalmente isso ocorre depois de 30 dias da cirurgia, quando a gente realiza a ativação. E o que é a famosa ativação? Né? Nada mais é do que o primeiro mapeamento, a primeira vez que a gente vai programar esse implante, e que a gente vai adaptar a parte externa. Então, muitas vezes é a primeira vez que o paciente vai ter contato com a parte externa, com o processador de som que ele vai utilizar. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma foto de um processador de som. Aqui é o Naida CI da Advanced Bionics, que possui uma versão Q70 e Q90, né? E que é importante também que o paciente, do mesmo jeito que ele vá para a cirurgia seguro de qual dispositivo vai ser implantado, que ele também já conheça um pouquinho do processador de som que ele vai receber.
né? Então, o Naida CI tem possibilidade de 4 microfones que vão ser responsáveis por captar o som. Vai ter adaptação se esse paciente vai querer fazer atividade aquática, isso é uma possibilidade, eu vou mostrar uma fotinho de como isso pode ser feito, né? O implante, ele pode ser usado uni ou bilateralmente, mas a gente também pode ter pacientes que usam implante de um lado e aparelho auditivo do outro, e eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo disso. Então, a gente tem, hoje em dia, uma gama grande de pacientes, né, que usam implante bilateral, mas a gente pode ter também pacientes que usam implante de um lado e não podem receber o implante do outro. E daí, nesses casos, a gente pode indicar, por exemplo, um aparelho auditivo para a orelha contralateral, e a AB tem um aparelho auditivo que a gente chama de Naida Link, que é um aparelho que foi desenvolvido especialmente para conversar com o processador, como ele também pode usar uma solução cross, e outras tantas soluções. Marcela, mas como que eu vou saber? A equipe que vai estar te acompanhando, no caso a TEAL, vai guiar vocês por todo esse processo. Então, você vai chegar para a ativação se sentindo muito mais seguro, porque você já vai conhecer um pouquinho do que virá, dos próximos passos, né? Aqui só mostrando para você que no dia da ativação, a fonoaudióloga vai, então, começar as primeiras estimulações. No começo é barulho, mas tem muito paciente que vem com uma expectativa de que já vai sair usando os acessórios de conectividade, né, que na AB a gente tem tanto o sistema Roger, como o sistema Compilot, ou o Naida CI Connect, que são dispositivos para ajudar no dia a dia. Se é um paciente que tem a demanda de conectividade Bluetooth, se ele precisa de uma ajuda para a sala de aula, para acompanhar reuniões, tudo isso é possível graças a esses acessórios de conectividade que vem dentro do kit do processador, né? Além disso, aquilo que eu fiquei de mostrar mais para frente, que é o acessório para atividade aquática, que também pode vir dentro do kit. Então, você vai, por exemplo, colocar o Naido dentro desse case, que a gente chama de Aqua Case, e você pode fazer qualquer atividade aquática, ou mesmo atividade vigorosa, que às vezes não envolve água, mas envolve bastante suor, você pode fazer isso sem deixar de ouvir. Mas, Marcelo, eu já vou sair sabendo tudo isso na ativação? Na verdade, a ativação, ele é um dia que é um atendimento mais longo, porque o fonoaudiólogo vai fazer esse primeiro ajuste, essa primeira programação, né, e vai orientar vocês sobre esses acessórios. Então, é o melhor momento de sanar as dúvidas sobre o uso desses acessórios. O fonoaudiólogo também vai orientar se é naquele momento que você já vai usar a conectividade, porque normalmente a gente espera primeiro, né, o paciente está mais acostumado a esse som, a essa estimulação elétrica do implante, para num segundo momento adaptar os acessórios de conectividade. E é importante dizer que nesse momento da ativação, no caso das crianças, elas estarão acompanhadas pelos pais. Mas no caso dos adultos, é importante que mesmo que ele seja um adulto bem autônomo, que ele vá com acompanhante, porque são muitas orientações e muitos detalhes que vão ser passados no dia da ativação. Né, ele precisa estar muito seguro do manuseio, dos cuidados que ele vai ter que ter com esse processador de som, né, e o acompanhante nessas horas ajuda bastante. Então, vai ser um momento aí muito emocionante para a maioria dos pacientes, né, de voltar a ouvir os primeiros sons, por mais que ainda não tenha compreensão, isso vem com o tempo e vem com um acompanhamento adequado. E daí a gente chega, né, na nossa última etapa. Antes, eu queria só divulgar para vocês, que muita gente fala, Marcela, mas é muita orientação na ativação, eu não sei se eu vou dar conta de saber mexer direito. Pensando nisso, a AB tem um aplicativo que a gente chama de My Naida CI. Ele é um aplicativo que ele tem tudo que a AB tem de acessório, né, demonstrado por vídeo. Então, Marcela, eu estou na dúvida como que carrega as baterias. A Marcela Ferrari lá, no dia que eu fui na ativação, me ajudou a me explicar direitinho, mas eu estou na dúvida. Vai lá no aplicativo, entra no vídeo, que lá vai estar explicando e você vai esclarecer as suas dúvidas de uso e manuseio que eventualmente possam ficar da ativação. E esse acompanhamento que a gente fala? Muita gente acha que uma vez que ativou, né, pronto, acabou. O paciente sai usando o implante e não precisa mais retornar no serviço. E isso não é verdade. Né, os pacientes que usam implante, né, depois da ativação,
tem todo um retorno periódico para a programação. Por quê? Essa primeira programação que foi feita na ativação está longe de ser a ideal. Então, a gente vai como se fosse afinando um instrumento, que a cada retorno a gente vai conseguindo entregar mais informação sonora para o paciente, usando de recursos de programação, para que o paciente fique cada vez melhor. E é importante porque nesses ajustes, o paciente também vai trazer informação de como ele se sentiu, que sons que ele ainda tem dificuldade de escutar, que sons que de repente foram desconfortáveis para ele, e o fonoaudiólogo vai fazendo esses ajustes. Então, o primeiro ano de uso do implante, normalmente esse retorno para a programação, ele é trimestral. A cada 3 meses você vai voltar lá para o fonoaudiólogo ajustar a sua programação. Depois, esse retorno no segundo ano de uso pode já ser semestral. E se tudo estiver bem, no terceiro ano de uso do implante, esse acompanhamento já passa a ser anual. Então, o paciente vai, uma vez por ano, passar com a equipe para ver se está tudo bem e ele contar como é que ele anda. E qual que é um fator aí do acompanhamento que, na verdade, está presente desde o diagnóstico e continua depois da ativação? A reabilitação auditiva, né? Ela permeia todo esse processo. Desde o diagnóstico, adaptação do aparelho auditivo, já vai ser indicado o início das terapias, né, da reabilitação auditiva. A AB, preocupada com isso, dentro da jornada auditiva dos pacientes, tem bastante materiais de reabilitação, não só para as famílias, como para os usuários de implante adultos poderem fazer seus treinamentos, assim como os reabilitadores, né, os profissionais, e os educadores, os professores que vão receber esses pacientes em sala de aula, esse usuário de implante. Então, a gente tem todo um material de apoio disponível também, que ajuda bastante nesse processo, né, no reforço das orientações. Porque o que a gente quer é que o paciente, tendo o diagnóstico e a confirmação de que o implante é a indicação de tratamento para ele, que ele receba a tecnologia mais adequada, que ela seja bem programada pela equipe, que o paciente faça esse acompanhamento, como eu comentei, das programações e faça a reabilitação auditiva, porque é isso que vai garantir o sucesso dele com o implante coclear e é esse o nosso desejo para todos os pacientes, né? Então, eu gostaria de agradecer o convite, né, deixar os nossos contatos da Advanced Bionics, tanto de e-mail como de WhatsApp, né, que é um contato que vocês podem fazer independente se é usuário de implante ou não, né, se quer tirar uma dúvida, tem um conhecido, ouviu falar, queria esclarecer, a gente fica super à disposição, e aproveitar para divulgar outros 2 canais de comunicação da Advanced Bionics, além do aplicativo que eu comentei, né, que faz mais sentido para quem já usa o implante, mas o site da Advanced Bionics e o nosso canal no YouTube, que é o AB Brasil, tem bastante informação, né, acessível, numa linguagem bem tranquila para leitura e para vocês poderem buscar mais informações, dependendo de onde vocês estiverem nesse processo aí do implante, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, Marcela. Agradecemos aí pela sua palestra, né? Muito bacana. Pessoal, novamente, tá super legal essa live, né? Todas as empresas aqui com a gente. Então, deixem os seus comentários, façam as suas perguntas, aproveitem. Muito obrigada. Eu vou remover, então, agora a Marcela daqui. Continuando, então, com nossa live, nós teremos agora a última empresa de implante coclear, a Medel, vai falar um pouquinho sobre o processo de reabilitação. Então, você aí, que é nosso paciente, que já faz terapia, não perca aí essas novidades com a fonoaudióloga Tamires. Vou colocar ela aqui na tela. Tamires, bem-vinda. Oi, olá, Bárbara, boa tarde para todo mundo. Primeiro quero agradecer pelo convite da TEAL, da gente poder estar junto hoje num dia que é tão especial, né, para falar de uma tecnologia que muda a vida das pessoas e aquilo que nos move, né,
mudar a vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas e trazer todo mundo para o mundo dos sonhos. Então, a gente separou aqui uma apresentação para falar um pouquinho de reabilitação, né? Que a gente entende que todos os... Eu gostaria de compartilhar aqui a minha tela. Bárbara, você vê só se vai dar tudo ok para mim, tá bom? Pode deixar. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Deixa eu ver. Coloquei em modo de apresentação, tá? Tá, ó. Não vê. Espera aí. Tá carregando aqui. Tá. Tá aparecendo tudo preto para nós. Deixa eu tentar de novo. Eu vou remover, então. Vou tentar de novo, tá bom? Tá. Stop sharing. Vê agora. Vamos lá. Agora foi. Eu vou só colocar no modo de apresentação para ver se vai ficar legal, tá bom? Isso. E agora? Prontinho. Tá liberada a sua tela. Obrigada. Bom, então, como a gente estava conversando até agora, né? As outras meninas apresentaram muito sobre os processos que a gente vai vivenciando, né? Adaptação, ativação, avaliação. Mas vale super a pena lembrar que a reabilitação é uma ferramenta-chave durante todo esse processo. E a Medel é uma empresa que vai se preocupar muito, além de toda a tecnologia, né, de ponta para os nossos pacientes, a gente também vai se preocupar muito com esse processo de reabilitação, porque a gente sabe o quanto isso é importante, né, que isso aconteça. Bom, então, qual é a missão da Medel hoje? A missão da Medel é superar a perda auditiva como uma barreira à comunicação e à qualidade de vida. Então, é com essa missão que a gente vai pensar em toda a inovação, em característica de produto, em estimular, treinar e produzir material, tanto para profissionais quanto para pais, pacientes, escolas, terapeutas, né? Para que a gente possa, de fato, chegar lá onde a gente quer, nessa nossa missão, tá? E hoje a Medel, então, que é uma empresa lá da Áustria, ela está presente em todo o mundo. Aqui no Brasil, a gente já tem mais de 20 anos de mercado. Aqui em São Paulo, nós estamos com uma sede própria, que fica no Jardim da Glória, tá? Pertinho de vocês aí, a gente tem a ON Aparelhos Auditivos, que é uma revenda autorizada da Medel. Então, junto aí com o suporte que vocês têm da ATEAL, a gente vai ter também a ON pertinho para ajudar sempre. Deixo aqui também, para quem precisar, os nossos contatos, nosso telefone, e-mail e o nosso contato via WhatsApp, tá? Nós temos uma central de atendimento ao cliente através do nosso WhatsApp. Então, fiquem à vontade para falar com a gente, mandar uma mensagem, tirar as suas dúvidas. A gente vai estar sempre disponível para atender vocês. Então, a Medel hoje investe muito em tecnologia para que a gente possa, de fato, abranger todos os nossos pacientes. A gente tem hoje soluções para todos os tipos de perda auditiva. Pensando sempre em estar um passo à frente, além de ter todas essas soluções, a gente entende o quanto é importante o papel da reabilitação, né? Pensando nisso, a Medel pensa na reabilitação como se fosse um fácil acesso para todos. Então, a reabilitação para a gente, ela não está ligada apenas à capacitação dos profissionais, mas hoje nós temos materiais para atender candidatos esses que podem ser crianças ou adultos, para os profissionais também, para os pais e para os professores.
Então, eu separei alguns materiais que eu gostaria de mostrar para vocês. Vou mostrar também como vocês conseguem acessar esses materiais nas nossas páginas, tá? Então, a gente já começa com alguns materiais de instrução. Então, para facilitar, para a gente entender como de fato funciona a audição, quais são as estruturas que podem estar prejudicadas depois que a gente tem esse diagnóstico, como funciona a audição quando eu tenho uma perda auditiva, o que de fato eu estou perdendo, que informações não estão chegando para mim. Então, a gente tem todo um material de orientação para deixar mais fácil e mais acessível para todo mundo poder entender do que a gente está falando. Além disso, a gente tem um material para candidatos que se chama Compreendendo os Implantes Cocleares. Então, o que a gente quer através desse material? Primeiro, mostrar como que a gente escuta, quais são as características de cada perda auditiva, para que você possa entender como é a perda, como ela funciona, identificar o que está acontecendo com você, né, ali depois do seu diagnóstico, o que são os implantes cocleares, como é esse processo de receber o implante coclear, toda essa etapa, né, de habilitação, reabilitação e toda a tecnologia que a Medel vai oferecer também, tá? Um outro material muito bacana que fala sobre o implante coclear e a sala de aula. Então, é um guia que a gente utiliza muito nas escolas, voltado para os professores, onde a gente tem dicas práticas de como melhorar aquele ambiente para o aluno implantado. Então, são dicas de como ele pode utilizar estratégias no dia a dia para tornar aquele ambiente um ambiente bem bacana de escuta para o aluno implantado. Um outro material muito legal é um guia, na verdade, né, os primeiros passos. Então, é um guia de implante coclear voltado para os pais. Então, a gente vai falar um pouquinho para os pais o que está acontecendo em cada etapa, o que a gente está esperando desse desenvolvimento. Então, a gente vai sempre pensar quando a gente tem uma família que está chegando, que quer entender, né, tudo o que vai acontecer com essa criança dentro de todo esse processo, a gente vai pensar também nesse material, que é um instrutivo muito legal para os pais. E esse mesmo guia de primeiros passos, que a gente estava lá explicando e ensinando tudo para os pais, a gente tem também para os pacientes adultos, né? A gente sabe que a gente sempre fala a respeito da intervenção precoce, de como é importante implantar mais precocemente para a gente ter um bom desenvolvimento auditivo e de linguagem. Mas a gente sabe também que a gente tem pacientes adolescentes, adultos, idosos, e que eles também precisam entender quais são esses passinhos, como é que a gente vai chegar lá, né, até ter esse desenvolvimento. Então, a gente tem também um material voltado para esse público. Um outro material muito legal, a Medel tem toda uma tecnologia dentro dos seus implantes cocleares que é super favorável à música, para quem gosta de música, para quem trabalha com música. Então, pensando nisso, a gente também criou um guia com dicas de músicas para adultos. Melhorar o seu desempenho musical, faça assim, use essa técnica. Então, é um guia muito bacana que a gente vai utilizar também, mas aí voltado para adultos, tá? Uma outra questão que a gente sabe que é uma questão importante para os pacientes, né, que é falar ao telefone. E a gente sabe que isso é o processo que a gente vai desenvolvendo durante a adaptação, o retorno do mapeamento, com muito treinamento auditivo, né? Fazendo muita terapia nessa questão. E a gente desenvolveu esse material, que são as dicas de treinamento ao telefone. Então, a gente criou um guia para ajudar, para facilitar também o usuário, o nosso paciente, para utilizar aí o telefone para ficar mais fácil esse momento. Outro material bem legal que vai trabalhar aí habilidades auditivas, muito bacana para quem está na terapia,
é o material localização do som, e a gente vai ter dicas e informações bem legais para usuários de implante coclear, algumas atividades práticas para você trabalhar essas habilidades auditivas. Um material que eu acho muito bacana, acho que ajuda demais, é o Pequenos Ouvintes. Dentro desse material, ele é um material bem denso, bem bacana. A gente vê etapas do desenvolvimento auditivo, etapas do desenvolvimento de linguagem, o que eu vou esperar desse desenvolvimento dentro de cada faixa etária. Então, um material muito rico para a gente ter, para os pais terem, tanto para os profissionais quanto para os pais, para a gente ter acesso a essas informações. Então, é um material que eu acho que vale muito a pena ter. Além disso, nós temos os cards dos sons de Ling, que é uma testagem que a gente usa enquanto os pais em casa podem fazer essa testagem para verificar o funcionamento do dispositivo também. Então, a gente tem disponível os cards, tanto colorido quanto preto e branco, para a gente poder usar em terapia ou usar em casa também. As escalas de percepção sonora, então a gente vai ajudar ao paciente a mostrar para a gente quando está fraco, quando está bom, quando está forte. A gente sempre faz os mapeamentos, né? E a gente quer buscar o quê quando a gente está fazendo mapeamento? Um nível para o paciente que seja confortável, né? Que seja alto e bom. Mas às vezes com as crianças é um pouco mais difícil a gente conseguir entender com ela o quanto é alto e bom. Então nós temos materiais lúdicos para ajudar também a achar, então, o melhor nível de conforto para o paciente durante os mapeamentos também. Além disso, nós temos os livros de lições, que são livros com diversas atividades para realizar com os pacientes. Então, em português, nós temos 3 livros de lições que vocês podem encontrar lá no nosso blog. E aí, é um livro super didático, onde ele vai dar uma atividade para você, vai dizer quais materiais você precisa para desenvolver essa atividade, quais são os recursos, quais são os resultados. Então, é como se fosse uma terapia em casa, né? Então, a gente consegue, de fato, dar todas essas ferramentas para que a gente possa estimular com várias atividades a criança. Aqui é um exemplo do nosso kit de lições número 1, onde a gente tem já os materiais incluídos, tá? Então, você pode baixar o kit de lições, imprimir e desenvolver diversas atividades também. Então, para vocês encontrarem todos esses materiais, eu convido vocês a acessarem o site da Medel. Lá no site da Medel, na aba Suporte, você vai ter o link para reabilitação. E lá vocês conseguem fazer o download de todos os materiais gratuitos de reabilitação. Lá no nosso blog da Medel, vocês encontram os nossos kits de lições, que são esses livros que eu mostrei agora para vocês, de atividades. Então, vale muito a pena ir lá, acessar e baixar para colocar em prática essas atividades. Convido vocês também a entrarem no YouTube. A Medel tem o canal Medel do Brasil, onde vocês vão encontrar todas as nossas aulas, as nossas lives. Esse ano que passou, a gente fez uma série de lives trazendo muita informação. Então, é bacana quem puder entrar no YouTube, Medel do Brasil, vocês vão encontrar todas as nossas lives que a gente fez esse ano, com muita informação. E também a gente tem o canal Medel, que é Medel Internacional. Lá vocês vão encontrar vários vídeos. Ai, Tamires, foi muita informação que eu recebi, eu não me lembro como eu carrego a bateria, eu não me lembro como eu ligo o processador. Vai lá no canal da Medel, procura, digita o nome do processador que você vai achar uma série de vídeos, tá? Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, tem um acesso rápido com todos os vídeos lá no canal da Medel. E também nós temos vídeos de reabilitação, ensinando algumas técnicas, algumas estratégias que a gente pode utilizar em casa para aumentar esse desenvolvimento, né? Para fomentar esse desenvolvimento tanto auditivo quanto de linguagem. Vocês encontram tudo no nosso canal. E aí a gente tem a série Rehab at Home, que é essa série de vídeos de reabilitação
também. Bom, então vou deixar aqui para vocês o nosso e-mail, que é o e-mail da nossa equipe de suporte clínico, onde nós, fonoaudiólogas da mesma equipe, nós vamos responder, entrar em contato, tirar todas as dúvidas e também vocês podem sempre se comunicar com a gente através do nosso WhatsApp e do nosso telefone. Fiquem à vontade. Obrigada, Tamires. Agradecemos aí pela sua palestra. Implantados aí da Medel. Se tem alguma dúvida, já tirem. Pessoal de outras marcas também querem aproveitar um pouquinho o material de reabilitação, né, de terapia. Aproveitem. Então, não deixem de comentar, não deixem de fazer as suas perguntas. Logo, logo, nós vamos responder. Teremos aí algumas surpresas para vocês. Então, vou remover agora a Tamires. Muito obrigada, Tamires. Bom, e agora, seguindo com a nossa programação, nós temos uma surpresa. Colocamos aí para vocês quem que vocês acham que é a surda implantada que vamos entrevistar, que vai dar o seu depoimento. Eu vou colocar na tela agora a fonoaudióloga Karina, é a nossa fonoaudióloga aqui da instituição. Karina, bem-vinda. Boa tarde para todo mundo aí que está acompanhando a nossa live hoje, comemorando o dia do implante coclear. Quem será, Bárbara? Quem será a nossa... Pois é, alguém tem algum palpite? Quer colocar lá nos comentários? Aguardando algum tempinho, alguém já falou que seria a Jaqueline Barcelos. E aí, Karina, você acha que é a Jaqueline Barcelos? Será que é? Ai, hein? Será que é a Dilene? Dilene, nossa paciente, inclusive. Dilene, será que é você, Dilene? E aí, podemos colocar na tela? Lac Lobato já esteve conosco aqui nos Encontros dos Implantados, né? Divulgando o seu livro aí. Tivemos a Lac junto com a gente. Será que é a Lac? E aí, pessoal, vocês estão curiosos para saber quem que é a implantada? Karina, fala um pouquinho sobre ela. Você conhece ela? Sabe um pouco o que ela vai falar para a gente? Eu vou confessar que eu tô conhecendo ela hoje junto com vocês, mas eu tô cheia de perguntas aqui. Eu sei que ela tem uma história muito interessante aí para contar pra gente sobre a experiência dela com o implante coclear. Posso revelar quem é? Tem gente falando que é alguma fono. Será que é alguma fonoaudióloga? Nós temos fonoaudióloga surda aqui na ATEAL, Karina? Temos. Implantada? Ainda não. Ainda não. Vamos lá, pessoal. Vou colocar aqui na tela. Raquel Moreno. Oi, Raquel, tudo bem? Prazer. Que bom, Raquel. Eu não estou ouvindo a Raquel, Bárbara. Raquel, seu áudio tá ligado? Agora eu vi, tá ligado. Aê! Raquel, conta um pouquinho pra gente da sua história, como que foi a sua jornada até chegar no implante coclear. Eu sei que você tem um depoimento bem legal para contar pra gente. Então vamos lá. A minha história, ela começou aos 17 anos. Eu perdi a audição de um lado só. E aí eu comecei uma jornada mentirosa. Comecei a mentir para mim, para todo mundo. Na verdade, eu achava que eu conseguia mentir para as pessoas, mas a gente não consegue mentir a surdez, né? E aí eu fui diagnosticada com uma perda auditiva progressiva, neurosensorial, bilateral, e eu só dei importância quando
cheguei muito próximo da surdez bilateral. Eu fui indicada para o aparelho auditivo, mas eu morria de vergonha de usar o aparelho. Quando o médico falou isso há muito tempo atrás, né? Imagina, 25 anos atrás, ele me disse que eu teria indicação para implante coclear naquela época. Mas a informação que chegou para mim é que eu ia ter uma antena na cabeça, então eu imaginei uma antena na cabeça, que eu ia ter um fio que passava pelo meu corpo e ia até a cintura, e que eu ia ter que usar muitas baterias. E aquilo me assustou de uma forma tão grande, tão absurda, né? Que eu não quis nem usar aparelho e nem o implante. E quando eu cheguei na anacusia, né, bilateral, falta de som mesmo, eu acordei e não me ouvia mais. Então eu procurei uma médica especialista nisso, e há 2 anos atrás eu fiz o primeiro lado, o lado direito. E eu confesso que depoimento é isso mesmo, né? A gente tem que falar a verdade. Eu confesso que eu fiz a cirurgia sem acreditar no resultado. Eu fiz a cirurgia, eu poderia ter feito bilateral, mas eu não quis. Eu falei, não, faz um lado só, que se depois ficar bom, eu vou fazer do outro. E aí eu fiz, e quando eu fiz o primeiro mapa e ativação, e eu, nesse momento da minha ativação, eu ouvi a minha voz. Foi uma emoção, assim, muito grande para mim. Foi assim, foram 2 anos de muito treino. Eu perdi a sensibilidade de muitos sons. Eu tive que reaprender a ouvir. Esses 2 anos também me trouxeram um outro diagnóstico, o diagnóstico da síndrome de Usher, né? Eu tenho síndrome de Usher, então eu estou passando agora por um momento da dificuldade visual noturna, então eu já tenho muita dificuldade para enxergar à noite. E aí, nesses treinos, eu descobri sons que eu não lembrava mais, né? Como a água, o barulho do mar, o vento, pisar numa folha seca. Puxa vida, são tantos exemplos que eu posso dar. A máquina de lavar, eu descobri o porquê, o barulho que a máquina de lavar fazia e porque ela aparecia de um lado, assim, eu falava assim, nossa, mas por que ela está desse lado? E ela faz uma barulheira para chegar do outro lado, né? Então, passaram-se 2 anos e agora, 3 meses atrás, eu fiz a cirurgia do outro lado. Eu sou bilateral, implantada. Estou muito feliz, eu acho que a gente tem que usar a nosso favor toda a tecnologia. Nesse tempo todo eu me envolvi com a comunidade surda, eu descobri a minha identidade surda, eu procuro ajudar a incentivar todos os surdos da comunidade que hoje não podem ou não querem, não optam por essa escolha de voltar a ouvir, mas enfim, não é isso que eu quero incentivá-los a cada vez mais a estudar, aprender português e que a língua da Libra seja respeitada. É isso que eu tenho para contar, muito mais coisas. Eu não sei como que é o tempo, mas eu adoro falar sobre as minhas experiências auditivas. Eu sou muito feliz nos 2 mundos que eu circulo, no mundo do som e no mundo do não som, quando eu estou com a comunidade. É muito legal poder circular dessa forma, assim, tendo tanto respeito. Raquel, queria saber com você umas perguntas bem práticas, né? Na sua cirurgia, como é que foi a recuperação? Foi tranquila? Você sentiu desconforto? Conta pra gente como é que é esse momento e como que para você foi, se você ficou muito ansiosa com a questão de ser uma cirurgia. Conta pra gente como é que foi para você esse momento, tá, né?
E se A foi, primeira, se foi muito diferente a sensação que você teve na primeira e na segunda. a primeira cirurgia, ela foi mais difícil. Acho que eu tive mais ansiedade, eu estava com medo, eu estava incrédula, tinha tudo misturado. Então eu tive problema de estômago, mas foi remédio. Eu tive esses problemas de estômago de tanto tomar remédio. Mas enfim, eu achei que a primeira foi mais difícil. A segunda, no terceiro dia, eu tirei a faixa no segundo dia, no terceiro dia eu estava lavando o quintal de casa. Então, assim, parece que é como gravidez, assim, o seu segundo filho, você... Ah, o segundo filho já vai. Então, é mais ou menos isso. Eu não tive problema nenhum. A cicatrização foi ótima, tudo ótimo. Não posso reclamar de nada. Eu me arrependo de não ter feito as duas. Era essa a minha pergunta. Eu ia perguntar isso agora. Sabendo como é que foi, se você pudesse voltar, se você já teria feito os dois ao mesmo tempo. Eu teria feito, como eu recebi a indicação do bilateral, eu teria feito. E olha como é engraçado, eu fiz o lado direito, que é o lado que eu perdi antes, né? Que eu perdi desde os 17 anos. Então eu fiz o lado pior primeiro. Eu tinha um restinho auditivo do lado esquerdo. Hoje, o meu lado esquerdo me dá muito mais resposta. Eu percebo que ele é o meu lado mais forte. É o lado que eu operei agora, recentemente, e não o lado que eu operei antes. Entendi. Raquel, algumas perguntas que vieram aqui pra gente, as pessoas estão curiosas um pouco mais sobre a síndrome que você tem. Você consegue explicar um pouquinho mais pra gente sobre essa síndrome? Você pode repetir As pessoas estão perguntando alguns detalhes a mais sobre a síndrome. Síndrome de Usher, tá? Então, essa síndrome é uma síndrome genética, né? Eu fui primeiro diagnosticada com retinose pigmentar. Então, eu comecei a sentir que a lateralidade da minha visão começou a diminuir. Então, parecia que eu estava olhando através de um binóculo. Só que eu acordava de manhã e estava tudo bem. Então, eu esquecia de ir no médico. Aí, naquele dia, chegava à noite, eu tinha de novo essa dificuldade. E eu fui levando isso porque, de verdade, eu não me chamava atenção justamente por isso, porque de manhã a vida que segue, normal, eu tinha minha vida normal. Aí isso começou a me incomodar, eu marquei o oftalmologista e então fui diagnosticada com a retinose pigmentar. Então, o próprio oftalmo já identificou, já casou a perda auditiva com a retinose. E nós descobrimos também que na família eu tenho um tio que teve o contrário, né? Começou a perder visão e aí agora está tendo dificuldade para ouvir. É um tio de primeiro grau, tio mesmo, né? Irmão da minha mãe. E então a gente foi casando todos esses diagnósticos e fechou na síndrome de Usher. Então a síndrome é isso, à noite é como se eu olhasse através de um binóculo, né? Então eu perco toda a parte periférica da visão, eu só enxergo de frente. Quando alguém me dá a mão, eu tropeço nas coisas, eu estou passando por vários treinos, né? Estou aprendendo a andar de bengala, estou me preparando psicologicamente aí para um futuro. Está estacionada por enquanto, a minha retinose está estacionada, então eu espero que assim fique por anos. Sim. Se ficar assim, tá tudo bem, porque de vez em quando eu dirijo por aí, não à noite, né? Óbvio, mas de dia eu ainda dirijo. Eu não paro quieta um minuto, eu tô sempre ativa, sempre procurando coisa para fazer.
E é isso, eu acho que é trabalhar bem a cabeça, aceitar, tentar desenvolver coisas que te façam feliz, assim, que agora mais do que nunca eu preciso da minha audição bem estimulada, né, porque eu sinceramente não sei como vai ser, né, o amanhã, se eu, assim como aconteceu com a surdez, eu não sei se eu posso acordar amanhã sem visão, né, então isso pode acontecer, mas eu preciso estar só preparada. Sim. Raquel, como é que foi para você o seu processo de reabilitação? Como é que foi o processo? Ativação, mapeamento? Como é que é a sua rotina em relação a esse acompanhamento com os implantes? Tá. Olha, a reabilitação, eu tive, no primeiro implante, eu não gostava de ir, porque, de verdade, eu chegava na reabilitação e eu cruzava os braços, porque eu achava aquilo ali muito maçante, ter que ficar repetindo banana, abacate. Vocês podem observar, assim, eu não tenho sotaque surdo, né? Então, eu tenho a voz muito... não é voz de surdo, eu tenho a voz normal, mas fazer aquilo repetir, para mim, não fazia sentido. Banana, amarelo, vermelho. E eu achava na minha cabeça que aquilo não fazia sentido algum. E eu, por 2 vezes, desisti da minha fono e não ia. Só que ela vinha e me pegava. Ela vinha e me pegava. Então, as fonos, ó, eu vou dar uma dica para os implantados. As fonos conversam com os médicos, viu, gente? Todos eles se conversam, eles ficam ali, ó, trocando WhatsApp, e aí a minha médica descobriu que eu não estava indo. E aí ela fez um teste, ela conversou comigo atrás de mim, e ela falou, tá entendendo tudo, Raquel? Eu falei, tô. Ah, é? Ela foi atrás de mim, falou, e eu não entendi nada. E ela falou, pode voltar para a fono agora. Então, você acha que está ouvindo porque a minha leitura labial é perfeita. E aí eu achava que eu estava ouvindo, mas não estava ouvindo direito. Então, foi um treino, assim, muito pesado. A Dani, minha fono, ela pegou no meu pé mesmo, sabe? Fez um treino pesado comigo. E agora, de novo, eu voltei com ela para a gente treinar o outro lado. E a gente está toda semana junto, treinando. Então, o treino é muito importante. Eu quero muito aprender a ouvir com a máscara, porque eu odeio a máscara. Na época tá difícil. Tá difícil para os ouvintes, né? E ainda mais para quem tem alguma dificuldade auditiva. Ô, Raquel, agora assim, para a gente finalizar, a doutora Ariane pediu para você contar alguma história engraçada relacionada ao implante coclear. Algum fato que você considera engraçado aí, depois que você... Nossa, eu tenho tantas, mas olha, teve uma que eu cochilei no metrô e o meu implante grudou no ferro da lateral. E aí ele grudou ali e eu levantei e para mim tava ok sem ouvir nada, né? Tava tudo normal. E as pessoas assustadas faziam um gesto para mim, assustadas, mas assim, desesperadas, tipo, olha, moça, saiu alguma coisa da sua cabeça, tá grudada aqui. E elas faziam um gesto, tá aqui, ó, tá grudado. E eu tentando procurar e elas fazendo sinal que tava grudado no metrô. Essa é uma das situações. Uma situação que eu sempre passo é a questão de não parecer surda. Como assim você não parece surda, né? O surdo não tem que parecer com nada. Ponto final. Eu fico falando com a mão porque eu tô olhando o intérprete e dá vontade de fazer sinal junto. Então, eu vou sempre ao banco e aí eu não passo, eu tenho medo de passar na porta giratória. Alguns implantados já passam, normal, mas eu não sei porque eu tenho medo de passar ali. Depois então eu sempre aviso, olha, eu sou implantada, eu não quero passar aí. Eu não quero passar lá. E ponto final.
E aí, imagina só, o guarda não entende, né, gente? Ele não sabe. Você vai ficar explicando, duvido para ele. Eu sou implantada, eu tenho, sei lá, tantos eletrodos dentro da cóclea. Ele não sabe o que é implante coclear. Então, eu nem perco tempo. Eu falo para ele que eu tenho marca-passo e que sai aqui na cabeça o marca-passo, tá ligado aqui, ele não entende nada e abre a porta para eu entrar. Isso sempre acontece e sempre dá certo. Eu li aqui também uma pergunta rapidamente. Perguntaram se na ativação você sentiu choques. Desculpa, fala de novo. Me perguntaram se na sua ativação do implante se teve alguns sintomas como um leve choque. Um choque. Não. Não, choque? Né? Não, choque. Eu tenho alguns choques no carro, quando encosta no carro, mas todo mundo, mas não é por causa do implante. Eu acho que todo mundo tem isso aí, né? Estática, carga estática. De vez em quando eu vou andar na grama, eu pego e ando na grama descalço, fico um tempão sem tomar choque. Mas eu acho que é carga estática, não por causa do implante. Tá certo. Raquel, muito obrigada pela sua participação na nossa live. É sempre bom. Eu que agradeço. Tornar real isso tudo que a gente está contando aqui, de como o implante é bom, de como o implante melhora a qualidade de vida, né? E nada melhor do que trazer um depoimento real aí de alguém que está implantada bilateralmente, né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu acho incrível poder usar essa tecnologia, né, gente? A nosso favor, usar a tecnologia a nosso favor. E vejam só, eu estou ouvindo vocês através do CI Connect aqui, ó, que tá ligado via Bluetooth. Isso é incrível. É incrível. Eu não preciso de fone de ouvido, minha mão tá livre. É maravilhoso. Então a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Eu quero agradecer ao intérprete de trazer acessibilidade para essa live. Isso é muito importante. Os surdos têm dúvidas, sim, sobre implante, né? Tem muito ouvinte que fala mentira sobre implante, então isso é importante. Então, obrigada mesmo pelo convite. A gente que agradece. Um beijo. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, Raquel, pela sua participação. Nós tivemos alguns comentários aqui pelo Facebook, né? Então, participação perfeita. Raquel, Obrigada. você é maravilhosa. Então, tem algum pessoal aí agradecendo também pelo esclarecimento que você fez, né? Muito bacana a sua explicação, a explicação da síndrome, né? Como que é lidar com a síndrome, como que é lidar com a perda auditiva. Muito legal aqui, deixa eu dar mais uma olhada. Raquel Moreno é um exemplo a todos. Então, o Marcelo comentou que Raquel é um exemplo. Boa explicação, muito bom, Raquel. Bom, Legal. pessoal, nós continuamos com a nossa programação. Vou remover rapidinho as meninas aqui. Façam os seus comentários, tá? Suas perguntas. Nós teremos agora a doutora Ariane, a nossa médica otorrino aqui da instituição, junto com a Marcela, nossa fonoaudióloga, responsável pela ativação, mapeamentos, ela faz alguns exames também. Então, podem ir colocando as suas perguntas aí, já temos algumas, mas aproveitem esse momento, estamos finalizando a nossa live. Então, se você tem alguma pergunta, tem alguma dúvida aí para a Raquel, até para as empresas, podem colocar aí nos comentários, tá bom? Deixa eu só colocar aqui. Então, bem-vinda, doutora Ariane, nossa médica. Vou colocar a Marcela, nossa fonoaudióloga. Sejam bem-vindas. Se apresentem, por favor, meninas. Vou deixar as honras para a Marcela.
Bom, gente, meu nome é Marcela, eu sou fonoaudióloga da equipe da TEAL, e a gente está com uma equipe muito preparada, né, para a gente poder fazer toda a parte pré-operatória, intraoperatória, pós-operatória. E eu queria começar falando que eu estou muito feliz da gente poder comemorar o dia de hoje, né, que é o dia do implantado, porque a gente tem que ver o dispositivo do implante coclear como uma oportunidade trazida pelo avanço da tecnologia, que vai permitir uma melhora na qualidade de escuta, uma melhora na qualidade da comunicação, qualidade social, enfim, qualidade de vida, né, em geral, como um todo. E que a gente sabe que é uma jornada difícil, né? Uma jornada longa que requer muito foco, muita persistência, muita paciência, mas que é uma jornada que vale muito a pena, né? E que é muito gratificante, tanto para o usuário, tanto para os familiares, amigos e principalmente para a equipe também. Tá? Então, eu vou passar agora a palavra para a doutora Ariane, mas depois eu queria já comentar uma pergunta aqui que foi feita sobre dar choques na ativação, enfim, mas aí logo depois eu comento. Obrigada, Má, Bárbara, pessoal todo que está aí presente na live. É minha inauguração aqui nesse tipo de evento, eu sou super tímida, então me desculpem se eu falar alguma coisa enrolada, tá? Eu sou a Ariane, eu sou médica otorrino e responsável pelos casos de cirurgia otológica lá na TEAL. E entrei na TEAL recentemente para poder ajudar a implantar esse núcleo completo. Então, hoje, realmente, a TEAL conta com uma equipe completa e que todo mundo que precisar não vai precisar sair mais de lá para nenhuma etapa, né? Acho que a gente pode começar para as perguntas. Tá certo. Então, eu vou começar aqui, Vamos ver, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Né, sobre aquela pergunta, se gostaria de saber se na ativação do implante, qual foi a sua reação, e se tem um sintoma de choque, se isso é verdade, né? Então, eu queria esclarecer que, na verdade, o que muitos pacientes sentem é uma sensação de corrente, né? Então, como a gente sabe, o implante coclear, ele vai transformar a energia que a gente está escutando em energia elétrica, né? Então, algumas pessoas acabam confundindo ou identificando isso como um choque, mas, de verdade, é uma sensação da passagem do som que os usuários sentem. Né? Então, eu costumo sempre falar, é a mesma coisa se a gente está no escuro, né? Numa sala totalmente escura que a gente não está enxergando nada. Alguém vai lá e acende a luz, né? O que acontece? Nossa, começa aqueles vultos, a gente fecha o olho, dá aquela coisa meio estranha, porque é uma sensação diferente, né? E aí, aos poucos, a gente vai acostumando. Então, com o implante coclear, é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, o paciente está lá, sem escutar nada, no silêncio. Aí, do nada, a gente ativa o implante. Aí vem aquela carga, aquele monte de som que eles não sabem o que é, não sabem significar ainda todos aqueles barulhos, né? Então, o paciente vai sentir, sim, muitas vezes, algum desconforto. Não seria nem um desconforto, mas é uma sensação do desconhecido, de não saber o que é. Então, é mais ou menos essa sensação, mas não sensação de choque. Tá bom? Não sei se esclareceu essa dúvida. Foi ótimo, Marcela. Eu li uma pergunta aqui, que eu acho que foi uma das primeiras que estava no chat, depois eu já não consegui acompanhar mais, que perguntava sobre a possibilidade de quem já teve uma perda auditiva e passou e ter ela de novo, né? Então, normalmente, a gente divide as perdas em perdas reversíveis, em que existe algum tipo de tratamento mais tranquilo, mais rápido, mais fácil, e as perdas irreversíveis, que são mais duradouras, né? Então, para todas elas, a gente tem que classificar de acordo com a causa e de acordo com o grau da perda de audição, né? Com base nisso, a gente vai definir qual é a conduta para aquele caso. Então, em alguns casos, com medicamentos, a gente consegue resolver. Em outros casos, precisa de cirurgias diferentes de ouvido.
Então, perfuração de membrana timpânica é um tipo de cirurgia completamente diferente da cirurgia do implante coclear, né? E para as perdas irreversíveis, a gente tem os aparelhos auditivos e algumas opções cirúrgicas também, que não só o implante coclear, mas também outros tipos de próteses implantáveis. Além disso, a gente tem milhares de causas para perda de audição, certo? Então, às vezes você trata uma agora, mas aos 80 anos, com a evolução da idade, com outros fatores, pode existir uma perda de audição própria da idade, por exemplo, que é o envelhecimento da audição, né? A presbiacausia. Então, são causas diferentes na mesma pessoa, em momentos diferentes. Então, cada caso precisa ser conduzido de uma maneira. Tem uma pergunta aqui, ó. Boa tarde a todos. Tenho uma perda unilateral severa no lado direito. Já posso fazer um implante coclear? Eu vi quem fez essa pergunta, é um amigo meu da minha cidade de origem e que é um safado que não passa por avaliação. É um fugitivo. Então, a gente sempre tem alguma coisa para fazer, né? O nosso objetivo sempre é que a gente garanta uma audição de qualidade para os dois ouvidos, por conta de estimulação cerebral, por comunicação, localização do som, dificuldade de interpretação no ruído, né? Eu vou falar dele, que eu conheço a perda dele, mas é um caso excelente para aparelho auditivo, né? Que ele não usa, mas precisa. Outra pergunta aqui. As pessoas implantadas têm alguma restrição para passar em detectores de metais, porta giratória de banco ou aeroporto? Sim, né? Então, toda vez que a gente faz a ativação, toda empresa ela vai disponibilizar uma carteirinha, né, de usuário de implante coclear, como se fosse aquela carteirinha, por exemplo, que pessoas com marca-passo usam, né? E a nossa orientação é sempre mostrar, né, para pessoa que estiver no banco ou no aeroporto, essa carteirinha, né? E a recomendação é tirar o implante e aí a pessoa ou passar pela porta ao lado, caso isso for possível, ou a própria pessoa pode passar pela porta giratória. O problema, na verdade, é desconfigurar a parte de fora, a parte externa. Ele pode corromper essa programação. Tá? Então, por isso que a gente sempre orienta a tirar, e aí sim o usuário, enfim, pode passar pelo detector de metal, tá bom? Vou acrescentar aqui a experiência da Raquel sobre a síndrome de Usher, que alguém perguntou, e vou falar rapidamente sobre ela, tá? Então, nós temos diversas síndromes que cursam com perda auditiva. Toda vez que a gente fala síndrome, é porque o paciente tem, além da perda auditiva, mais algum acometimento, né? Então, existem síndromes que são associadas com alterações cardíacas, outras com alterações tireoidianas, algumas síndromes com alterações visuais e diversas outras, né? Então, no caso da síndrome de Usher, é uma síndrome, dentre as que causam perda de audição, ela é relativamente comum, e ela cursa com uma perda visual progressiva, normalmente, como a Raquel falou perfeitamente, então perda de visão noturna, perda da visão periférica, né, das laterais, e progressivamente perda da visão central. Então, todas as vezes que a gente tem algum tipo de síndrome que relaciona surdez com cegueira, a gente tende a ser mais invasivo na reabilitação auditiva. Justamente pelo que ela falou, a gente não sabe exatamente o que vai fazer com que essa perda visual progrida, se Deus quiser, fique o resto da vida estável, né? Mas a gente precisa garantir que ela tenha acesso à informação de alguma outra maneira sensorial. E no caso, o implante para ela é incrível, permite que ela fique muito bem reabilitada, mas vai estabilizar. Alguém quer fazer mais alguma pergunta?
Então, enquanto não aparece, vou fazer alguns complementos, né? Então, às vezes a gente tem muita dificuldade de aceitação do diagnóstico na criança. A gente sabe que logo que existe esse diagnóstico, é um susto para a família, existe toda uma fase de aceitação, de entender todo o processo que vem pela frente. Então, às vezes dá uma sensação de que a coisa está sendo muito rápida. E será que é esse mesmo o diagnóstico do meu filho? Então, muitas vezes a gente passa por todos esses questionamentos. Então, aí, a primeira coisa é a importância de ter uma equipe multidisciplinar, né, para poder ajudar no enfrentamento dessa fase toda. E a outra grande coisa que eu sempre falo para as pessoas é ter a segurança de que você está oferecendo para o seu filho a melhor tecnologia disponível na ciência hoje, né? O que vai acontecer daqui 20, 30, 50 anos, a gente não consegue prever. Mas é saber que você está reabilitando ele hoje da melhor maneira possível cientificamente. E de que a gente possa entender as individualidades de cada pessoa, né? Então, existe uma diversidade muito grande na surdez. Então, tem perdas leves, perdas moderadas, perdas severas, perdas profundas. Cada paciente tem uma necessidade diferente. Então, uns precisam de libras, outros precisam de legendas, outros precisam simplesmente que a gente fale devagar, articulando bem as palavras. Então, é muito importante que a gente se comunique com aquele paciente da maneira que ele precisa. Então, sempre perguntar, né, o que ele precisa. Então, a gente tenta garantir sempre a melhor reabilitação para aquele paciente, para que ele tenha a melhor comunicação possível para ele. Sem som. Acabaram-se as perguntas. Chegou mais uma. Conseguem ver aí? Quer que eu falo daqui? Perda auditiva devido a meningite na infância. Tem como fazer o implante quando adulto? Como eu disse, cada caso é um caso. E a meningite, na verdade, a gente trata a meningite como uma urgência na cirurgia do implante coclear, porque o que ela faz, algumas bactérias mais do que outras, mas ela faz uma ossificação da cóclea. Então, o órgão onde a gente faz a inserção dos eletrodos, ele vai ficando ossificado, vai perdendo esse espaço por onde a gente insere o implante. Então, é muito importante que a gente faça o mais rápido possível. Depois de muitos anos, essa ossificação, ela já se consolidou. Então, a gente precisa avaliar o caso desse paciente, se existe algum pertuito que permite que se faça a inserção dos eletrodos ou não, né? Quando a gente não consegue ver muito bem na imagem, muitas vezes a gente vê uma ossificação parcial na imagem, a gente tenta a cirurgia, mesmo sabendo que os resultados eles são mais limitados, não são exatamente como a gente espera naqueles casos em que logo que a gente faz o diagnóstico, a gente já implanta. Então, é muito importante que essa decisão seja feita logo e seja conduzida o mais rápido possível, mas a gente sempre pode conversar para avaliar se é caso, sim. Marcela, quer falar alguma especificidade da meningite na ativação? Na verdade, assim, o que vai interferir mesmo, né, se foi inserido todos os eletrodos, se foi uma inserção total ou parcial, normalmente a gente acaba redistribuindo, realocando as frequências, né, mas dependendo do número de eletrodos ali que foi inserido, a gente acaba conseguindo dar uma percepção muito boa de todas as frequências, graves, médias e agudos para o paciente. Então, conseguindo fazer a cirurgia, o mapeamento, ele requer algumas especificações, né, alguns cuidados, mas que é totalmente possível. Bom, as perguntas
daqui do Facebook terminaram. Querem comentar alguma coisa a mais? Marcela, doutora Ariane, querem fazer algum comentário? Bom, então estamos encerrando a nossa live. Se você perdeu ou assistiu ou não deu para assistir, a live ficará gravada, então você consegue ter acesso. Se tiver alguma dúvida, né, mesmo que não tenha sido ao vivo, mande lá nos comentários, no Facebook da ATEAL, nas redes sociais da ATEAL, tá? Então, nós vamos responder aí durante a semana, então não deixe de ter o nosso acesso, tá bom? Nós estamos aqui para vocês aproveitarem, então, qualquer dúvida, qualquer questionamento, vem aqui para a ATEAL, acesse as redes sociais, nós estamos disponíveis aí para vocês. Surgiu uma pergunta aqui. O implante coclear facilita a oralidade ou não? Essa você pode começar a responder, né, Bárbara? Vou deixar para vocês. Quer falar? Com certeza, né? Com certeza facilita a oralidade. Na verdade, a gente sabe que o aparelho auditivo, ele acaba limitando principalmente as frequências agudas, né, que são aqueles sons mais finos, e o implante coclear, ele vai conseguir abranger, na verdade, toda essa faixa de frequência, desde grave, média, aguda, e isso sim vai facilitar muito a percepção de fala desse paciente, né, desse usuário, e com certeza vai contribuir muito para a oralidade desse usuário. A gente fala, então, que o implante ele garante a audibilidade, que é a capacidade de ouvir. É garantir que o paciente tenha acesso àquele som mais próximo de uma audição normal, né? Num volume de audição normal, se é que a gente pode falar volume. Porém, o que acontece com o som depois, no caminho, até que ele seja interpretado pelo cérebro, e do cérebro até que se faça uma execução de linguagem, né? De língua falada, oralidade, existem muitos caminhos aí pelo meio disso daí. Então, cada paciente é diferente um do outro, então é importante, eu sempre falo, para não se comparar, né? Então, ter certeza de que você está oferecendo o melhor tratamento para o paciente, né? Então, para o seu filho, para você mesmo, e aproveitar dele o máximo que você puder. O que vai acontecer, os resultados, aí vai depender de todos esses muitos fatores. Algo muito bacana nisso, nessa pergunta também, né, que até observando aqui nas terapias, além de facilitar a oralidade, ele facilita também a leitura e a escrita, né? Então, nós tivemos um trabalho bem bacana com um dos nossos implantados, né, nessa parte da compreensão da leitura. Então, é um facilitador, porque a língua portuguesa, ela é uma língua basicamente oral, baseada na sonoridade, né? Então, o implante coclear, ele facilita isso também. Mais dúvidas surgindo? Deixa eu pegar aqui. Então, teve uma pergunta aqui, gostaria de saber, depois de quanto tempo da aprovação do convênio pode fazer a cirurgia do implante coclear? Minha filha está com 1 ano e 1 mês. Depois que o convênio aprova, aí a gente entra num processo de solicitação do material, né, e de acerto com o hospital. Normalmente isso demora até 3 meses, porque é normalmente o tempo de validade de uma guia do convênio. Normalmente a gente faz em menos tempo que isso, mas pode chegar até mais ou menos 3 meses. Certo. Mais perguntas aqui pelo Facebook? Nós temos vários comentários, então temos ideias, né? Aproveitando
que hoje é o dia do implante coclear, então surgiu a ideia aqui dos implantados fazerem um vídeo curto, né, apresentando aí sobre o implante. Então, vocês podem fazer, marcar a ATEAL aí, né, divulgar, vamos gostar disso. Estamos chegando ao fim. Ariane, Marcela, mais algum comentário? Acho que não. Bom, pessoal, então nós estamos encerrando a nossa live. Quero parabenizar todos os profissionais envolvidos, toda a equipe ATEAL que participou, nossos convidados, né? Então, Raquel Moreno, muito obrigada pela participação. As empresas de implante coclear, muito obrigada também. Toda a equipe aí, né, que está por trás aí da mídia também, parabéns. Parabéns a todos os envolvidos. Temos fora, gente que vai implantar ainda. Temos pacientes antigos, ex-pacientes. Então, estou vendo aqui no comentário, nas curtidas, no compartilhar. Então, mande essa live para quem ainda não assistiu, né? Espero que vocês tenham aproveitado esse encontro, dessa vez virtual. Muito obrigada para quem aguentou aí as 2 horas de live, ficou na frente aí na telinha do celular, mas foi muito bom, muito proveitoso. E aí eu gostaria de deixar, né, reforçando a fala, a nossa primeira fala da Tânia, né, sobre o núcleo de implante coclear da ATEAL. Então, até então, nós tínhamos a reabilitação, o diagnóstico, o serviço de apoio, né, aos implantados, que já funcionava, mas agora nós temos um núcleo. Então, desde o diagnóstico, a indicação, todos os exames, onde se fazer essa cirurgia, todo o processo pós-implante coclear, então, onde se faz esse mapeamento, essa ativação, as terapias. Então, nós estamos de portas abertas para receber você implantado, você pai, mãe, com algum filho, né, surdo, que tem indicação para o implante coclear, é morador aqui de Jundiaí ou aqui da região, ou às vezes também é de longe. Nós temos os serviços particulares aqui também da ATEAL, então quero fazer essa divulgação aí para você, né? Nós estamos aí atendendo a toda a população. Então, nós queremos agradecer você, acesse as nossas redes sociais, curta essa live, comente, compartilhe, assista novamente, né? Às vezes passa rapidinho, então reassista. Se tiver alguma dúvida, nos procure toda a equipe, nós estamos de portas abertas. Nós agradecemos, uma boa noite para vocês, né? Finzinho aí de tarde já, e nos vemos até uma próxima. Muito obrigada a todos. Vou adicionar aqui quem está aqui para dar um tchauzinho. A gente não está mais lá, né? Tchau, pessoal. Obrigada a todos. Parabéns pelo trabalho da ATEAL. E parabéns aos implantados, né? Isso mesmo. Parabéns aos implantados, né? Sim. Tchau, tchau, pessoal. Uma boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada.